O Homem e seus Símbolos é o último trabalho realizado por Carl Jung antes de sua morte em 1961. Ele nunca tentou popularizar seu trabalho e recusou várias tentativas de seus colegas para persuadi-lo a fazê-lo. Neste momento ele teve um sonho. Em vez de falar com os grandes estudiosos, ele se dirigia ao público em geral. Jung foi essencialmente aconselhado pelo seu próprio inconsciente a reconsiderar um julgamento inadequado que havia feito com a parte consciente da sua mente. O objetivo principal de O Homem e seus Símbolos é uma introdução ao trabalho e às ideias de Jung. O último ano de sua vida foi dedicado quase inteiramente a este livro, terminando sua própria sessão apenas cerca de 10 dias antes de sua doença final. O Homem e seus Símbolos é um exame da relação do homem com seu próprio inconsciente, enfatizando a importância dos sonhos na vida do indivíduo. O livro foi publicado pela primeira vez em 1964 e está dividido em 5 partes, 4 das quais foram escritas pelos associados mais próximos de Jung no mundo da psicologia analítica. Na parte I, abordando o inconsciente, Jung apresenta ao leitor várias ideias-chave, símbolos, sonhos e arquétipos, que surgem do inconsciente. A linguagem do inconsciente são os símbolos e os meios de comunicação são os sonhos. Os símbolos são objetos do mundo conhecido que sugerem algo desconhecido, é o conhecido expressando a vida e o sentido do inexprimível. Drãs são uma expressão integral e pessoal do inconsciente. Eles são tão reais quanto qualquer outro fenômeno que afeta o indivíduo. Devido às grandes quantidades de dados complexos encontrados na vida diária, a compreensão humana deve criar um método para simplificar os conceitos. As limitações da consciência obrigam certos conceitos do nosso cotidiano a se tornarem subliminares e a se desenvolverem parte do psiquismo inconsciente, sem que percebamos, influenciam a forma como reagimos às pessoas e aos acontecimentos. Jung observa que o homem primitivo era muito mais governado pelos seus instintos inconscientes do que o homem moderno, que se tornou demasiado racional. Esta unilateralidade criou uma dissociação na psique da civilização moderna. Usando as imagens simbólicas dos sonhos, Jung descobriu que o inconsciente transmitia informações cruciais para ajudar toda a psique a alcançar um equilíbrio que a atitude consciente reprimiu. Drãs são os portadores essenciais de mensagens das partes instintivas às racionais da mente humana. A sua interpretação enriquece a pobreza da consciência, reavivando a linguagem esquecida dos instintos. Embora a linguagem simbólica inconsciente em um sonho seja específica de um indivíduo, ela continua a repousar sobre uma camada rochosa de material psíquico compartilhado por todos os humanos. Jung chama isso de inconsciente coletivo. É aqui que os arquétipos são encontrados. Estas são as nossas experiências herdadas da vida humana, representando padrões universais de comportamento emocional e mental. Eles estão enraizados no homem desde tempos imemoriais. No entanto, os arquétipos não podem ser totalmente interpretados se não considerarmos toda a situação de vida do indivíduo. Eles só ganham vida se levarmos em conta o relacionamento deles consigo mesmos. A única coisa que nos recusamos a admitir é que dependemos de poderes que estão além do nosso controle. Na parte 2, Mitos Antigos e Homem Moderno, Joseph L. Henderson ilustra o aparecimento de vários padrões arquetípicos na mitologia antiga. Para o homem moderno, estes parecem de alguma forma irrelevantes para a nossa sociedade atual devido ao desenvolvimento do ego consciente. No entanto, muitas celebrações coletivas, como o Natal e a Páscoa, estão repletas de conteúdo simbólico inconsciente que raramente reconhecemos intelectualmente dentro do ego. Um dos motivos arquetípicos mais comuns é o mito do herói. O herói desce às trevas para matar dragões e outros monstros, geralmente vencendo a batalha. A função essencial do mito do herói é o desenvolvimento da consciência do ego do indivíduo e a sua consciência dos seus próprios pontos fortes e fracos, de uma forma que o equipará para as árduas tarefas que a vida lhe confronta. A maioria das pessoas não tem consciência da sua sombra, o lado negro da sua personalidade. O herói, pelo contrário, deve perceber que a sombra existe e aceitar os seus poderes destrutivos se quiser derrotar o dragão. Antes que o ego possa triunfar, ele deve dominar e assimilar a sombra. Este sacrifício heróico representa a morte e o renascimento de um indivíduo. A necessidade de símbolos de herói surge quando a mente consciente precisa de ajuda em alguma tarefa que não pode realizar sem ajuda ou sem recorrer às fontes de força que residem na mente inconsciente.
Na parte 3, o processo de individuação, Marie-Louise von Franz descreve o processo pelo qual a consciência e o inconsciente aprenderam a viver em paz e a se complementarem. Isto é conhecido como individuação e é talvez a parte mais importante de todo o livro, abordando a essência da filosofia de vida de Jung. No homem torna-se completo quando, e somente quando, o processo de individuação estiver completo. Se uma pessoa se dedica à individuação, frequentemente tem um efeito contagioso positivo nas pessoas ao seu redor. Jung interpretou por volta de 80,000 sonhos em sua vida e ele descobriu que eles parecem seguir um padrão. Se observarmos os nossos sonhos durante um período de anos, veremos que certos conteúdos emergem, desaparecem e depois reaparecem. Este lento processo de crescimento psíquico é o processo de individuação. É impulsionado pelo inconsciente, que é a força orientadora do desenvolvimento psíquico. O ego atua como uma ponte com o mundo exterior e tem a capacidade de trazer os elementos inconscientes para a consciência. A fonte dos sonhos é o que Jung chama de self, a totalidade de toda a psique, que é diferente do ego ou consciência. Muitas vezes é representado por mandalas. Para se relacionar com o arquétipo do self é preciso enfrentar e assimilar a própria sombra e a anima ou animus. A anima e o animus são o aspecto contrasexual da personalidade de uma pessoa. A anima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem, é a mulher interior, enquanto o animus é o homem interior. Uma integração positiva desses arquétipos pode colocar a mente em sintonia com os valores internos corretos e, assim, abrir o caminho para profundezas interiores mais profundas. Isso permite que o indivíduo esteja mais consciente da atividade do inconsciente nas relações diárias com os outros e com o próprio mundo, evitando que o ego fique inflado e sendo mais autêntico consigo mesmo. Na parte 4, o simbolismo nas artes visuais, Aniela Jaffe demonstra o interesse recorrente do homem pelos símbolos do inconsciente. As artes visuais nos encantam por um apelo constante ao inconsciente. O artista pode ser visto como o porta-voz do espírito de sua época. Ele é controlado por forças do inconsciente, as pessoas não têm ideias. As ideias têm as pessoas. Jaffe nos leva através de uma história da arte pelas lentes da psicologia analítica. Ela afirma que 3 motivos simbólicos centrais são representados continuamente ao longo da história humana: a pedra, o animal e o círculo. Os humanos começaram a organizar pedras e a esculpi-las para indicar a divindade e o espírito encontrados na própria pedra. Os animais têm sido continuamente documentados através de pinturas rupestres como adornos ou objetos de veneração. O motivo animal simboliza a natureza instintiva do homem. A aceitação da nossa natureza animal é essencial para que a totalidade seja alcançada. Os humanos ao longo do tempo e das culturas sempre usaram o círculo como um símbolo de totalidade. Jung equiparou isso simbolicamente a uma representação do self. Ao voltar-se para a arte moderna, Jaffe defende que esta reflete o caráter dissociado da idade humana, consequência de uma época extremamente racional, afastada da realidade. No capítulo final Os Símbolos numa Análise Individual, Jolande Jacobi apresenta um caso individual de análise bem-sucedida. No entanto, deve-se salientar que não existe uma análise junguiana típica. Não pode haver, porque todo sonho é uma comunicação privada e individual, ou seja, toda análise junguiana é única. É o estudo de caso de Henry, um engenheiro introvertido de 25 anos. Com sua mente lógica, ele reprime tudo o que é o irracional, dando lugar a uma psique desequilibrada. Ele também tem uma dependência extrema da mãe. Ele está preso e incapaz de avançar na vida devido a uma tensão contínua com o instinto e sua anima. Ao longo de sua análise e interpretação de sonhos, ele é capaz de explorar o inconsciente e atingir um nível de maturação que se reflete na realidade externa de sua vida, à medida que supera com sucesso seus complexos e é capaz de se casar e sair de sua vida casa da família, tornando-se um adulto autossuficiente e responsável. Este fortalecimento do ego completa a primeira metade do processo de individuação, a segunda metade da vida consiste no estabelecimento de uma relação correta entre o ego e o self. Para Jung, a única aventura real que resta para cada indivíduo é a exploração do seu próprio inconsciente. O objetivo final de tal busca é a formação de um relacionamento harmonioso e equilibrado com o ser. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal.